e aqui pela Rede Século XXI. Que alegria poder entrar aí na sua casa e fazer companhia para você. Boa noite, Silvia. Boa noite para você que nos acompanha. Estamos aqui para acolher você, acolher a sua dúvida e até mesmo o seu pedido de oração. E a questão que queremos trazer é a seguinte, né? Como o relacionamento familiar pode contribuir para a saúde mental dos filhos? Qual deve ser a postura dos pais em cada etapa da vida dos filhos? Você está passando por alguma dificuldade com seus filhos pequenos, adolescentes ou até mesmo os adultos? Você acredita que o ambiente familiar ajuda na formação do seu filho? Você pode nos enviar sua mensagem no nosso WhatsApp 19 99902 0021 ou ainda pelo nosso call center 19 3871 9620. E para falar desse assunto, nós temos a honra de receber aqui em nossos estúdios a psicóloga Ellen Mara Luiz. Tudo bem? Bem-vinda, viu, Ellen? Uma alegria te receber aqui. É sempre uma alegria. É uma alegria sempre estar aqui com vocês. Gostoso. Essa oportunidade. Que bom. Obrigada. E também estamos com a Helenice Valença, que trabalha como orientadora de adolescentes. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Silvia. Obrigada, Carlão. Boa noite para todos vocês de casa. É sempre uma honra participar desse programa. Nós é que agradecemos, né? Que alegria. E já começando o assunto de hoje, né? Educação vem de berço. O que você acha, Ellen? Sim, com certeza. Tem tudo né? a ver, Tem né? tudo. Porque falam Aliás, isso pra não é gente, do né? berço, vem da barriga. Vem desde a né? barriga. Acho que desde o namoro também. Mas, enfim, então a educação vem de berço. Né? A gente precisa lembrar, né, que quando a gente fica grávidos, vem um serzinho totalmente dependente da gente, né? E a gente precisa dar toda a formação, toda a educação e todo um ambiente saudável para essa criança. Quanto mais saudável, melhor. Então, Helenice, a Ellen falou de ambiente, né? O ambiente influencia mesmo. Você que tem experiência também com adolescentes e tudo, tem uma influência o ambiente na formação da criança, do adolescente? Olha, Carlão, a experiência diz que a saúde mental do adolescente ou do filho, seja quaisquer idade que eles tenham, é definida pela harmonia do casal. Então, o ambiente, ele realmente define o comportamento dos filhos e a saúde deles. Então, realmente é de berço mesmo. E tem até uma frase, né, que fala, né? A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo, né? Então, a gente percebe essa importância da mãe, né? Daquela que balança o berço, é aquela que vai educar, né? Os filhos, essa nova geração, para a vida, né? Então, a importância dessa mão que balança o berço, né? O papel da mulher, né? Eu acho que do casal mesmo, mas o papel da mulher é muito importante também, né? E então a Ellen começou falando aqui eu perguntei do berço, você foi para o casamento, você foi para a gravidez, você foi para o casamento, você chegou no namoro e agora a gente está indo também passando para o berço, passando para o ambiente, né? Tá, então não dá para separar uma coisa da outra, né? Tudo isso é um conjunto que forma a pessoa. Porque tudo começa na paquera. Nossa, aquele moço lindo, aquela moça linda, a gente se aproxima um do outro e vai conquistando um ao outro numa amizade, e aí vem o namoro. E o namoro é uma fase em que eu preciso aproveitar para conhecer a pessoa, né? Conhecer a pessoa, os valores que ela tem, as virtudes, né? Tudo aquilo que que eu possa abstrair dessa pessoa para ver se casa comigo, né? Se pensa da mesma forma, né? Independente às vezes vem de uma outra forma de educação, de formação, mas se os valores são
se eles casam, né? Se eles ali entram na mesma engrenagem, Na mesma sintonia? na mesma sintonia, Tá. então ali pode vir a dar certo um futuro casamento, uma futura família, né? Porque os valores são os mesmos. É importante isso, a né? base, né, Porque o da namoro família. o namoro é para isso, Sim. né? O namoro é uma fase onde eu vou conhecer a outra pessoa, né? Lógico que conhecer nem o resto da vida, né? Eu não vou te conhecer e você não vai me conhecer, A né? gente está sempre revelando alguma coisa pro outro, né? Exatamente, sempre se conhecendo, sempre tem um novo, né? Mas é um momento onde a gente começa a perceber, não, você gosta de criança, você quer ter filhos, o que que você Isso, pensa? coisas básicas, né? Coisas básicas que nós vamos levar para o casamento. Sim. Então, nós que acreditamos no casamento, nós que acreditamos na instituição, né, no matrimônio, a gente percebe isso, né? Como é importante você conversar e formar nesse tempo de namoro o que você quer como família, né? Sim, exatamente. E aí, partindo para o noivado, que já é um compromisso mais sério, onde a gente vai estar já indo atrás das coisas para estar montando o nosso ninho, né? E os pais se envolvem também, aquela coisa das duas famílias, se conhecem mais, né? Para formar esse vínculo, porque uma nova família vai nascer. Né? E também, né, o namoro é um momento onde eu vou perceber, a gente está falando aqui da saúde mental das crianças, eu vou perceber se a pessoa que eu estou namorando tem uma saúde mental, né, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa em que eu estou a fim de levar a minha vida com essa pessoa, porque Exato. isso daí também precisa ser percebido no namoro, né? É. Porque às vezes você começa a namorar alguém que... Agora, a gente tem muita gente que está nos assistindo, está nos acompanhando, está falando assim, puxa vida, mas eu já estou namorando, já casei faz tempo, não estou mais nessa fase de namoro, como é que eu faço? Espera um pouquinho que daqui a pouco a gente vai chegar aí também. Por enquanto, a gente está falando da importância de se começar a pensar nisso desde o namoro. Se você não começou, espera aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre o seu caso. Mas, Helenice, me fala uma coisa, aí é comum a gente ouvir uma expressão, né, chamar os adolescentes de aborrecentes. Eu não concordo, porque a experiência que eu tive com os meus filhos na adolescência foi maravilhosa. Mas, juntando tudo isso que vocês estão falando, né, de namoro, berço, gravidez, ambiente e tudo, a gente vê que o adolescente é o que menos tem poder de tornar isso aí negativo ou uma influência ruim. Tem muita coisa, acho que é o contrário, né? A gente pode pensar assim, se alguém está chamando o filho de aborrecente, é bom essa pessoa pensar como que ela está lidando com esse ambiente e tudo. Sim, excelente pergunta, Carlão. Eu penso no seguinte, né? Eu sou a maior defensora dos adolescentes. O adolescente, atualmente, ele é vítima da falta de educação dos pais. O que é isso? Os pais são mal educados? Não. Mas uma grande parte dos pais, desculpem, gente, falar dessa forma, mas eu falo isso com todo carinho, e me incluo nisso, que muitas vezes pode acontecer com o filho, é que o adolescente ele é taxado, ele é criticado pelo seu comportamento. E, às vezes, a comunicação da família ela não está sadia. O que vai definir o comportamento desse adolescente, essa questão da aborrecência, a adolescência é uma fase transitória, como tem a infância, como tem a fase adulta, né? O que vai definir é de que forma que esse adolescente é tratado. Se ele é respeitado naquela casa, se ele é elogiado e se ele é exigido. Porque eu vejo que, infelizmente, uma grande parte dos pais delegou a educação dos filhos para as escolas. Então, assim, uma coisa que é muito clara é que a escola forma e os pais educam. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu, sim, respondeu. E você que está nos assistindo, que você está nos acompanhando aí, o que você acha disso que a gente está conversando? Você tem alguma pergunta para fazer? Você tem alguma sugestão? Você tem algum testemunho? Ou até mesmo um pedido de oração? Manda sua mensagem para cá, 19 99902 0021. A gente quer que você participe
conosco aqui do programa. E eu queria falar assim, entrar um pouquinho num assunto. Quantos filhos você tem, Helenice? Eu sou mãe de 8 filhos. 8. Sim. Gente, então, por favor, vamos encher o mundo, povoar a terra de bons filhos, de bons cristãos. E ela tem 8 filhos. Então, eu queria entrar um pouquinho na personalidade de cada criança, de cada filho, de cada adolescente. Porque é impressionante, né? A mesma educação que você dá, eu tenho 4 filhos, eu dei a mesma educação para os 4. Cada um reage diferente, cada um é uma personalidade, um temperamento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Deixa eu fazer tem uma dúvida anterior ainda. Claro, mas você pode tudo, claro. Explicar um pouquinho qual que é a diferença de personalidade, temperamento, caráter. Sim, o temperamento ele é inato, né? Você já nasce com ele e você pode melhorá-lo. Isso é muito interessante. Então, nós temos 4 tipos de temperamento: o fleumático, o temperamento colérico, o sanguíneo, e o fleumático e o melancólico. Então, são temperamentos que você tem condições de melhorar. A personalidade você vai adquirindo de acordo com os estímulos que você vai recebendo, quer dizer, com a família que você mora. Por isso que existe muito, que as pessoas falam muito da síndrome do imperador, que são crianças que estão acostumadas a mandar na própria casa. Então, ela desenvolve uma personalidade de autoritarismo, porque ela não é criada, não é educada com limites. Eu até estava comentando com a Ellen, com elas antes do programa, que eu vi uma cena assim, horrorosa na internet, não sei se vocês já viram, uma filha, né, com a síndrome do imperador, que ela pega o cabelo da mãe e fica segurando o cabelo da mãe, não solta. E a mãe fala: filhinha, solte meu cabelo, você está me machucando. E o pai do lado: filha, olha que você... O pai do lado filmando. Não, tinha alguém filmando. Não, e o pai do lado falava assim: filha, solte sua mãe, você está machucando a sua mãe. E ela segurando e agarrando o cabelo da mãe: eu não vou soltar enquanto você não falar que você vai deixar eu ir numa festa, numa rave, uma coisa que ela queria ir. Então, a síndrome da imperatriz lá da casa, né, fazendo isso com uma mãe. Então, pelo amor de Deus, né, os pais perderam totalmente a noção, né, Helenice? Você que está trabalhando com os adolescentes, sim, os pais têm errado muito nessa questão, não é? Eu penso o seguinte, Silvia, os pais têm maior boa vontade, porque eles buscam conhecimento, mas a pressão social ela é muito grande. Então, os pais, eles regem a própria família de acordo com o que o amigo faz na casa deles. E quando os pais, se ouve muito falar de limites, né? Mas quando os pais, eles não passam as regras para aquele filho, e o filho não tem que arcar com as consequências, ele faz aquilo que ele acha melhor, quer dizer, o pai está delegando, o pai está abrindo mão de cumprir a sua obrigação e a sua função, que é educar. E aí aquele filho, como ele não tem um norte, como ele não tem alguém que vai sinalizando o caminho, ele vai fazendo realmente de acordo com seus impulsos, com as suas emoções. Então, eu nunca critico o adolescente, porque eu vejo que os pais estão com medo de falar não para os filhos, com muito medo. Pai, hoje em dia, eles criaram uma falsa imagem de que pai tem que ser amigo de filho, de que mãe tem que ser amiga. Isso nada impede que você tenha uma harmonia com a sua família. Agora, amigo, os filhos vão ter na escola, vão ter no seu ambiente social. Pai tem que ser pai e mãe tem que ser mãe. Porque quando os pais exercem a sua função de paternidade responsável e maternidade responsável, eles conseguem fazer com que o filho se desenvolva. E esse filho realmente consegue ser feliz e constituir famílias equilibradas emocionalmente. Quer completar, Ellen? Inclusive, né, a gente vê muito assim, notícias do ex-namorado que foi lá e fez uma maldade para aquela
moça, ex-marido, ex-esposa, ex-namorada que mata, enfim, porque não sabe lidar com o não. Então, são coisas práticas aqui que a Eleni está falando, que a gente está falando aqui, e que isso é muito importante. O não, ele precisa ser dado, a criança pede não. Né? A criança que só recebe sim, ela vai ser um adolescente com muitas dificuldades e um adulto muito doente, Que não emocionalmente aceita a frustração. Não, ele não sabe lidar com frustração. Então, por exemplo, o bebezinho está indo lá na parede para pôr o dedo na tomada. A mamãe vai lá e fala, não, não pode, faz dodói. Mas a tecnologia inventou um negocinho que enfia na tomada lá, né? E a criança vai lá e fica mexendo, e ninguém fala nada, porque ali tá sem problema. Mas e se aquela tomadinha que está lá Cobrindo guardando, ali? cobrindo, sai. Ele vai enfiar o dedo, vai saber o que é um choque. É interessante Ele vai ter as isso. consequências de um choque. Eu falo isso porque eu protegi tanto a minha filha mais velha, que elas têm 7 anos e meio de diferença, né, as duas, ela só foi sentir o choque com mais de 5 anos de idade, de tanto que a gente ficava em cima dela. E o dia que ela sentiu o choque, ela recebeu aquilo, e minha mãe que estava junto. E ela fez assim, mas o que é isso? Ai, Né? Aí minha mãe falou, isso daí é um choque. Aí que ela começou a chorar. Ah, ela entendi. ela Ela recebeu primeiro- tudo aquilo, para depois entender que é o Gente. choque e chorou. Então, assim, a gente muitas vezes peca, né? Por querer Porque super protege demais. proteger. Tá? A gente não quer que o filho sinta dor, sinta frustração, angústia, tristeza, mas ele é uma pessoa. É. Eu acho Ele que precisa aprender a conviver com todas essas ninguém, coisas. ninguém quer que o filho sinta dor. Sim, Da mesma forma que natural. nenhum de nós queremos sentir dor. Acho que o que você está falando é, se acontecer isso, aprenda a conviver com essas Sim, consequências com exatamente. isso, né? Já te ensinei, não Já põe falei o que você dedo não ali. pode. Mas você quer ir lá experimentar? Tá bom, é consequência, você aguenta o Exatamente. tranco depois, E né? depois, Carlão, uma coisa que nos preocupa muito, quem trabalha com adolescentes, quem trabalha com famílias, é que quando o adolescente ou a criança não ouviu a palavra não, ele cresce sem um porto seguro e cresce uma pessoa extremamente insegura. Então, para tomar grandes decisões ou pequenas decisões na vida, esse indivíduo vai ter muita dificuldade. Porque o não, ele forma o caráter. Todos nós temos caráter, ou bom ou mau. E para se ser um bom caráter, ou para se ter um bom caráter, quantos nãos, e como a Ellen disse também, quantas frustrações nós tivemos que aprender a lidar. A frustração, na adolescência, eu vou falar mais na adolescência, né, que é a minha área, na adolescência, ela molda o caráter do adolescente. Fazer com que aquele filho espere um pouco para ganhar um presente. Agora nós estamos chegando na época de Natal. De repente o filho pede um presente, vamos retardar esse presente para ele. Vamos ver se é isso que ele quer mesmo. Porque como eles têm a tecnologia muito rápida, eles pensam que até para tudo precisa que eles peçam e a gente entregue. Então, a palavra não, ela forma o caráter. Nesse contexto aí, a gente vê muito presente hoje em dia a questão da droga, né? E a gente recebeu uma pergunta de alguém que não quis se identificar, mas é a pergunta de muita gente que está nos acompanhando e de pessoas que a gente conhece também, né? Como lidar com um filho que é dependente de drogas? É uma dor terrível, né? É uma dor muito grande para a família, para os pais, né? Descobrir essa situação. Então, assim, o filho, ele já dá sinais, né? A droga, ela dá sinais. Então, eu preciso estar alerta a esses sinais, né? Então, às vezes, o isolamento, aquela melancolia, tristeza, ou uma hiperatividade,
daquela pessoa que não era dessa forma. Então, observar as mudanças, observar o As filho. amizades. Né? Amizades, aonde ele vai frequentar. Né? É tão bom quando a gente fala, traz a tropa. Aí vem todo mundo, faz aquela sessão pipoca lá em casa, tal. É bom porque você conhece as amizades que eles têm. E uma vez que você já percebeu que ele está usando drogas, como é que a gente poderia fazer? Então, aí é um processo de recuperação dessa pessoinha, né? Desse nosso filho, dessa nossa filha, em cima daquilo que a gente tem como valor e com amor. Né? Existe E eu gosto muito da forma como o amor exigente lida com isso. É isso que eu ia falar. Existe gente especializada Sim, nisso, né? Que a gente, com técnica apropriada para isso, sim. que a gente deve recorrer a isso também, Sim, né? terapia, amor exigente. Eu falo amor exigente porque ele é uma instituição nacional, né? Começando aqui em Campinas, né? Então, assim, com o Padre Haroldo, enfim. Então, assim, o amor exigente ele tem uma sabedoria muito grande em lidar, aonde resgata aquilo que ela estava falando da autoridade dos pais. Os pais têm medo de ter não autoritarismo, mas autoridade. Eu sou o seu pai, eu sou a sua mãe, tem que seguir as minhas regras. Quando você tiver a sua família, você tiver a sua casa, serão as suas regras. Isso é muito importante, deixar as regras claras, né? Porque aí a gente consegue... E eu queria dizer para essa pessoa que nos escreveu, não sei se é a mãe ou o pai que está com esse filho, né, passando por essa situação de drogadição, né? Que Deus abençoe você nesse momento, te dê sabedoria, né? E saiba assim que você precisa realmente ser firme, né? Mas também misericordiosa, pedir essa graça e pedir uma orientação também, né? Vai atrás na sua igreja, do seu sacerdote, vai procurar algum lugar de ajuda. Tem muitas pessoas que ajudam, tem o Pastoral da Sobriedade. Pastoral da Sobriedade, os Alcoólicos Anônimos, né? Tem várias pessoas para te ajudar. Então, procura ajuda, o amor exigente, procura ajuda, né? Vai na sua cidade, vai atrás, porque você não vai conseguir enfrentar sozinha, né? E depois uma dica prática para essa pessoa, se vocês me dão licença. Pois não. É falar para essa mãe que dentro de casa, esse adolescente precisa sentir que os pais, embora ele esteja experimentando drogas, ou ele seja um usuário, que os pais confiam nele. Todas as pessoas que passam por um momento de tentações, de dificuldades, elas precisam sentir-se queridas e amadas. E falar assim, filho, embora você esteja fazendo isso, a mãe continua amando e confiando em você. E procurar essa ajuda médica, essa ajuda de saúde, porque, de repente, o adolescente já está fora da sua funcionalidade. Então, ele precisa de uma ajuda externa. É isso mesmo. E a gente vai para um rápido intervalo agora. O nosso papo está muito gostoso, mas a gente realmente precisa dar uma paradinha. A gente já volta.